Paz do Senhor, igreja, amém? Mas que coisa boa, hein? Nos reunirmos para ouvir o nosso Deus, porque Ele está falando desde o início, como a pastora Marlene disse. É um prazer estar aqui conhecendo mais uma parte do povo de Deus. Eu fui convidada pela irmã Eli, e nos conhecemos pessoalmente aqui, né, irmã Eli? E é um prazer estar aqui. Como a pastora disse, meu nome é Tatiana. Eu sou casada com o pastor Emerson há 25 anos. Nós congregamos quase que a nossa vida toda. No meu caso, a vida toda. Ele já um pouco menos. Na Assembleia de Deus de Taguatinga, a ADETE. Os nossos pastores são o pastor Ruimar Fonseca e a pastora Simone Fonseca. São um casal que serve ao Senhor de todo o coração, que tem nos discipulado e nos ensinado também a amar ao Senhor. E nós estamos ali servindo a Deus, amando a Deus, e é muito bom quando a gente pode servir aos irmãos, servir à igreja, servir o corpo de Cristo. Sabemos que de nós mesmos nada temos, mas aquele que habita em nós pode nos usar para fazer o que Ele quiser fazer. O que Ele quiser fazer, estamos aqui nessa noite, para ouvir, para receber, para sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor fala com você, Ele também fala comigo. A gente que está aqui, nós também somos ministrados. Começamos a ser ministrados lá na nossa casa, quando começamos a preparar a palavra, né, nós já somos ministrados. E eu creio que o Senhor continuará ministrando aqui essa noite. Amém? A pastora Marlene me passou o tema, né, sobre recomeço. E eu vi que é o slogan da igreja, né? Lugar de recomeço. É uma igreja preparada para receber todos aqueles que querem recomeçar. Porque o Senhor tem vida nova. O Senhor faz nova todas as coisas, né? Então, é a igreja do recomeço. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu só colocar aqui meu tempo para eu não me esquecer também. Meus irmãos, abra sua Bíblia, sentados mesmo, no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 4, versículos 14 e 15. Ruth, capítulo 4, versículos 14 e 15. Amém, Jesus. Encontraram? Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Senhor. Aleluia. Vamos ler então? Diz assim: As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois o filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Amém? O livro de Ruth é um livro muito conhecido. É uma mulher que a gente sempre está falando, principalmente nos eventos de mulheres, né? É uma mulher que foi ali o símbolo de alguém que Deus resgata, independente de nacionalidade, independente de povo. Deus vai lá e resgata e muda a história. E nós sempre ouvimos a história de Ruth, mas hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre Noemi. Nós lemos aqui 2 versículos relacionados a Noemi. As mulheres falando que a partir daquele momento Noemi teria uma vida diferente. Algo diferente aconteceria porque o Senhor tinha abençoado a sua vida. Mas até chegar ali houve um processo. Até chegar ali muitas coisas aconteceram. Então, o livro de Ruth começa falando sobre uma fome que se abateu sobre a terra. Houve fome em toda a terra. E quando a gente fala de fome, a gente fala de crise, a gente fala de dificuldade, de necessidade, a gente fala de sequidão. Noemi estava ali
vivendo com seu esposo e seus 2 filhos, naquele lugar de fome, de sequidão, de dificuldade. E Elimeleque, o seu esposo, provavelmente pensando em preservar a sua família, decide ir para um outro lugar, decide ir para as terras de Moabe. Mas o Deus de Israel estava ali, ele poderia prover todas as coisas. Mas Elimeleque falou, olha, as terras lá ainda estão férteis, lá a gente vai ter como sobreviver melhor, vamos para lá. Houve uma palavra de direção de Deus para eles irem para lá? Não. A Bíblia fala que eles decidiram, saíram e foram para a terra de Moabe. A terra de Moabe, os moabitas, eles eram, muitas vezes, adversários do povo de Israel. Era um povo que adorava vários deuses, era um povo que tinha uma cultura totalmente pagã. Mas Elimeleque e a sua família olhou para as terras férteis. E eles decidiram ali fugir do processo. Todo mundo quer a vitória, todo mundo quer o resultado, mas passar pelo processo é difícil. Aceitar o processo é difícil. Muitas vezes nós tentamos fugir dos processos também nas nossas vidas. Nós dizemos que cremos em Deus, que cremos que Ele é suficiente, que cremos que Ele pode prover todas as coisas, mas tentamos fugir dos processos, porque processo dói. Processo fala de dificuldade, fala de sequidão. Processo fala de seca, de crise, de dor. E ninguém quer passar por isso. Então, muitas vezes, a gente também foge dos processos. Elimeleque estava fugindo do processo. Todo o povo de Israel estava ali passando pela fome, passando pela seca, mas eles falaram, não, a gente não. A nossa família não. Vamos para terras melhores. E ali eles correm, fogem, vão ali para as terras de Moabe. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Para onde você corre quando a coisa aperta? Para onde você corre quando as coisas ficam difíceis? Quando as coisas não saem do seu jeito, quando a resposta do Senhor não vem? Para onde você corre? Você corre para os pés de Jesus? Você permanece no lugar de adoração ao único e verdadeiro Deus? Ou você procura logo uma saída, tenta fugir do processo? Ou você corre, talvez, para amigos, amigas, às vezes para as redes sociais, para desabafar, para expressar seu sofrimento, sua dor. Para onde você corre? Aos pés de Jesus há lugar. Aos pés de Jesus há refrigério. Aos pés de Jesus há consolo. Aos pés de Jesus há renovo. Aos pés de Jesus há recomeço. Há recomeço. Que nosso momento de luta, de dificuldade, que a gente não venha fugir para outros lugares. É muito bom ter um amigo de confiança para você desabafar, ou poder recorrer ao pastor, à pastora da igreja e poder desabafar. Mas não se esqueça do seu melhor amigo, que é Jesus. Não se esqueça de recorrer a Ele. Não se esqueça de falar primeiramente com Ele. Elimeleque vai para as terras de Moabe, com seus 2 filhos, com Noemi. E ali nas terras de Moabe, eles encontraram sim fartura, encontraram uma terra fértil, mas Elimeleque morre. Os 2 filhos de Noemi se casam, e eles passam ali nas terras de Moabe cerca de 10 anos. Só que os filhos de Noemi também morrem. Noemi saiu de Israel com nada material, mas tinha um marido e filhos. E agora Noemi não tem mais marido e filhos. Mas ficam 2 noras. Ficam 2 noras ali com ela. Só que a gente está falando de uma época em que a mulher passava por muitas dificuldades na sociedade. Naquela época, a mulher precisava de que um homem a representasse, de que um homem garantisse a sua subsistência, a sua segurança, e todos os homens daquela família morreram. Elimeleque, tão preocupado com a segurança da sua família, vai para uma outra terra, e agora a segurança da família, que eram os homens da família, não existem mais. E nós vemos ali ela sofrendo
Não tem como a gente medir a dor e o sofrimento de Noemi ali naquele lugar. Apesar dela ter noras que amava, noras que eram ali prestativas a ela, a gente sabe que perder um filho pode ser a dor mais terrível que se pode ter. E ela perdeu 2, perdeu o seu marido. Só que Noemi ficou sabendo que o Senhor abençoou o seu povo, o povo de Israel. E deu a eles alimento, prosperidade, bênçãos. O Senhor decidiu abençoar o seu povo, mas Noemi não estava no meio do povo. Noemi não quis participar, juntamente com a sua família, do processo, e não experimentou do resultado, que foi a bênção do Senhor ali sobre Israel. Nós estamos falando de algo que aconteceu ali no período de dos juízes. Então, havia épocas em que Deus trazia julgamento ao povo de Israel, e havia épocas em que o Senhor trazia bênção, trazia prosperidade. O povo se arrependia, o Senhor os abençoava. O povo se voltava contra Deus, adorava outros deuses, adoravam ídolos, o Senhor trazia julgamento. E provavelmente foi isso que aconteceu. Houve fome na terra porque havia julgamento sobre Israel. Mas o Senhor abençoou novamente aquela terra. E eu preciso falar para você que o nosso Deus sempre provê o escape. O nosso Deus sempre tem bênção para nos dar. O Senhor é o nosso provedor. É aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor é suficiente. Noemi sabendo da bênção, Noemi sabendo que a história do povo de Israel havia mudado, então ela resolve voltar com as suas noras. E eu fico imaginando como que ia ser difícil para Noemi chegar ali em Israel e encontrar de novo com pessoas que ela conviveu, e essas pessoas sabendo que ela foi para uma outra terra, atrás de bênçãos, atrás de coisas melhores, e ela voltando sem marido, sem filhos. Eu imagino o coração dela, o constrangimento dela, de ter que voltar para Israel e ver que não houve nada ali de diferente na sua vida. É interessante que, ainda que ela tenha fugido do processo, ela decide recomeçar. Ela decide voltar para as terras de Israel. Ela decide voltar para o lugar onde o verdadeiro Deus e único Deus era adorado. Ela decide sair daquele lugar, do meio daquele povo, daquela situação, e voltar para Israel. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa os pecados que você cometeu, não importa as palavras que você proferiu, não importa os pensamentos que vieram à sua mente, há recomeço. O Senhor tem recomeço para as nossas vidas. O Senhor tem nova chance para as nossas vidas. Sempre é possível voltar. Sempre é possível retornar. Enquanto nós tivermos vida, há a possibilidade de retornarmos, de recomeçarmos. Ali Noemi fala para as suas noras, olha, voltem para a casa dos seus pais. Eu não posso mais engravidar, não posso ter outros filhos para que vocês se casem. Provavelmente Noemi pensou, eu não tenho nenhum homem na família para nos sustentar, então fiquem com os pais de vocês. E ali órfã abraçou Noemi, a beijou e voltou para casa. Agora Ruth não. Ruth decidiu ficar. E Noemi falou, volte minha filha para a casa dos seus pais. Ela, não, onde você for eu vou. Onde você pisar eu pisarei. Sua terra, seu povo será meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ruth foi para ali sem nenhuma perspectiva. Como iriam sobreviver? Estava agora ela indo para uma terra estranha, para uma cultura diferente. Mas Ruth decidiu acompanhar Noemi. E é interessante ver que provavelmente, mesmo diante das dificuldades, diante das lutas, provavelmente Noemi não se esqueceu de Deus. Porque Ruth sabia que havia um Deus. Ruth sabia que Noemi servia e adorava a um Deus verdadeiro.
mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Então, mesmo Noemi estando ali em terras estranhas, ela não deixou de adorar ao Deus de Israel. E por causa disso, Ruth permaneceu com ela. Quando Noemi chega ali no povo de Israel, as mulheres logo veem ela e vêm se aproximar e vêm conversar com ela e ficam admiradas. E falam: Noemi, que bom ter você. E o que Noemi fala? Não me chame mais de Noemi. Me chame de Mara, porque estou amarga. O nome Noemi significa agradável. E Mara significa amarga. As adversidades tornaram Noemi uma pessoa amarga. Provavelmente triste, sem esperança, sem perspectiva de futuro. Muitas vezes as lutas, as dificuldades que passamos mexem com a nossa estrutura. E muitas vezes, ainda que crendo em Deus, nós nos tornamos pessoas pessimistas, amargas. Pessoas que passam por uma luta e já ficam esperando por outra. Porque na nossa mente, não, eu acho que eu nasci para sofrer mesmo. Tá bom demais, deve vir alguma coisa difícil por aí. Nos tornamos pessoas que não creem na bondade, na misericórdia de Deus. Noemi estava amarga. Noemi sofreu aperto, sofreu dificuldade, dela transbordou a amargura. Quando você passa por lutas, por dificuldades, o que transborda de você? Mulher, sabe aquele dia difícil? Que a gente trabalha, chega em casa, tem que cuidar dos afazeres da casa, o menino pede ajuda para fazer dever. Mãe, ajuda, e você, naquela luta, naquela dificuldade ali diária, o que transborda de você? Depois de tanto orar, de tanto pedir a Deus por um milagre, por uma ação, por uma intervenção, e Deus permanece em silêncio e parece que nada muda, o que transborda de você? No meio de toda a dificuldade, ainda transborda de você adoração? Ainda transborda de você fé? Ainda transborda de você alegria, uma alegria que não está nas situações, uma alegria que não está nas coisas, mas uma alegria que está na esperança de uma eternidade com Cristo? Ou será que transborda murmuração? Ou será que na dificuldade transborda também amargura? Será que na dificuldade as pessoas não querem nem ficar perto da gente porque a gente só sabe reclamar? O que transborda de você? E eu preciso dizer para vocês, em algum momento nós vamos ser prensados. E nós vamos ter que transbordar algo. Você está cheio de quê? Você vai transbordar daquilo que você está cheio. E muitas vezes dizemos, não é por conta da situação difícil que eu me comportei assim. Você transbordou daquilo que já existia em você. De Noemi transbordou a amargura. Tanto que ela mudou a sua identidade. Ela nem se via mais como aquela mulher que saiu de Israel. Ela não se via mais como uma mulher agradável, uma mulher abençoada. Ela não tinha mais consciência da sua identidade. Não me chama mais por esse nome. Me chama por Mara, porque sou amarga. E sabe o que é pior? Ela culpou a Deus. Eles pediram direção de Deus para sair? Não pediram. Eles foram para o meio de uma terra onde adoravam vários deuses. Uma cultura totalmente pagã. Mas Noemi diz, o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Ela ainda culpa a Deus. Ela diz que está amarga porque Deus a tornou amarga. Porque Deus fez da vida dela amarga. Talvez você tenha se questionado, o Senhor me ama mesmo? Esse é o amor que a Bíblia diz que o Senhor tem?
Tenho passado por tantas lutas, tantas dificuldades. Onde está o Senhor? Eu tenho orado, tenho jejuado, e as lutas continuam vindo. Por que o Senhor tem enviado tantas lutas? Por que o Senhor tem enviado tantas dificuldades? Eu tenho feito vigílias, nunca saí da igreja, sempre fui um servo fiel, e ainda assim o Senhor tem mandado provações e lutas. Por que o Senhor faz isso? Muitas vezes é assim que nos comportamos. Questionamos a Deus, culpamos a Deus. Algumas vezes culpamos a Deus pelo resultado das nossas próprias escolhas. Mas eu preciso te dizer que o nosso Deus é bom. Vocês creem nisso? O nosso Deus é bom. Eu creio que essa palavra é a verdade. E essa palavra me diz que Deus é bom. Então, se você tem passado por luta, por dificuldade, não fique pensando que é porque Deus é mau. Não fique pensando que é só porque Deus fica te julgando, fica escolhendo lá de cima quem é que Ele vai humilhar dessa vez. Não, não é assim. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus tem graça, tem misericórdia. O nosso Deus tem escape, tem alívio. O nosso Deus tem renovo. O nosso Deus tem recomeço para todos aqueles que querem. Lá em Salmo 23:6 diz: certamente, não é talvez, não é quem sabe, não. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos. Não é só alguns, não é só nos dias bons. Todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia do Senhor tem te seguido todos os dias. Bondade e misericórdia do Senhor é que trouxe você até aqui. Quando você olha para trás e vê tudo que já passou, foi a bondade e a misericórdia do Senhor. Ela que te sustentou. Em Jeremias 29:11, diz assim: porque eu bem sei, o próprio Deus diz, os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Talvez você fique pensando, esse tanto de luta, não sei se Deus me ama mesmo não. Eu acho que Deus está bravo comigo porque, não sei, eu faltei àquela campanha lá que a pastora chamou. Aí agora eu estou na aprovação. O nosso Deus é bom e misericordioso. E Ele tem pensamentos bons ao seu respeito. Ele tem pensamentos bons sobre o seu futuro. Ele tem pensamentos bons para a sua família. Ele tem pensamentos de paz sobre você. Talvez nem você mesmo tenha pensamentos bons a seu respeito. Talvez nem você mesmo reconhece mais a sua identidade. Já foi tão moído, tão prensado, já passou por tanta luta, por tanta dificuldade, que você nem sabe se o que você é hoje é resultado só das dificuldades ou se é você mesmo. Eu não sei que pensamentos você tem ao seu próprio respeito. Mas os pensamentos do Criador, daquele que te formou, são pensamentos de paz. São pensamentos de fazer o bem a você. São pensamentos de dar futuro, de paz para você. E nós falando aqui da Noemi, desse processo, dessa dificuldade. Hoje, durante as ministrações, foi muito falado sobre adorar a Deus em qualquer circunstância, sobre o Senhor ser o suficiente. E aí eu quero compartilhar um pouquinho, bem resumidamente, um testemunho da minha vida. A minha filha, com 12 anos de idade, ela orava ao Senhor, ela dizia que queria ser missionária, e ela orava ao Senhor, e ela trancava no quarto e colocava uma plaquinha na porta: não me incomoda, estou tendo meu tempo com Deus. E ela foi batizada com o Espírito Santo dentro do quarto dela. 2 meses depois, minha filha estava no hospital, fazendo uma cirurgia na perna, porque ela teve uma infecção no osso. E ali começou um processo de investigação. Minha filha foi diagnosticada com uma doença chamada esclerose sistêmica,
ou esclerodermia sistêmica. É uma doença que atinge todos os órgãos, que atinge todo o tecido conjuntivo. Minha filha agora com 13 anos, porque foi bem quando ela estava para completar 13 anos, com 13 anos ela tem esse diagnóstico, que ela tem uma doença rara, uma doença que não tem cura, uma doença degenerativa e progressiva. Ali começamos os tratamentos. E a primeira coisa foi entrar com corticoide, porque o corpo dela todo estava inflamado. Só que não houve uma investigação para saber como o corpo dela estava, como é que estava a sua massa óssea. E o corpo da minha filha não metabolizava o cálcio. E com corticoide, aí que não metabolizava mesmo. Então, minha filha começou a fraturar. Ela fraturava tossindo, ela fraturava espirrando, ela fraturava soluçando, ela fraturava escovando os dentes. Minha filha fraturou todas as vértebras da coluna torácica e da coluna lombar. Minha filha fraturou a bacia, fraturou o pé. E aos 13 para 14 anos, quando minha filha devia estar se arrumando para ir para a igreja, ela teve que ir para a cama e usar fraldas. A doença, por algum motivo, progrediu de uma forma muito rápida. E ali nós começamos alguns tratamentos. Nós começamos a ser atendidos no Hospital da Criança, porque a médica que cuidava dela pelo plano de saúde falou, eu não consigo, eu vou fazer um encaminhamento dela para o Hospital da Criança, porque eu não sei mais como tratar ela. E ali ela foi para o Hospital da Criança. Meus irmãos, todos os meses nós internávamos. E nós tínhamos que passar ali uma semana para ela tomar a medicação. Ela fez imunoterapia, ela fez quimioterapia. Ela fez quimioterapia oral, fez quimioterapia venosa. Ela começava uma quimioterapia, aí a doença avançava para outro órgão, aí mudava a quimioterapia. Aí mudava para outro órgão, aí mudava de novo a quimioterapia. Todos os meses, nós internávamos no Hospital da Criança. E de 3 em 3 meses, além de ir para o Hospital da Criança, nós íamos para o HUB. E ali ela tomava uma medicação que as crianças com aquela necessidade de ossos de vidro tomam. Minha filha precisou tomar a mesma medicação para ver se os ossos dela começavam a se sustentar. E ali eu tive que aprender a trocar a fralda de uma mocinha. Ali eu tive que aprender a dar banho na minha filha na cama. Eu tive que aprender a movimentá-la com muito cuidado para que ela não se fraturasse. Eu tive que aprender a lavar o cabelo dela ali. Eu falei que a gente todo mês ia para o hospital, né? Ela não podia ir de carro, que ela fraturava. Então, todos os meses, nós entrávamos numa ambulância e íamos para o hospital. Porque precisava de todo um esquema para tirá-la da cama, colocá-la ali na maca, colocar na ambulância. Só que minha filha, ela começou a ter tanto pânico da dor das fraturas que ela tinha, principalmente das fraturas na coluna, que ela começou a ter crise de pânico quando ela tinha que se movimentar. E ela passou a ter que tomar calmantes quando a gente tinha que ir para o hospital, para que ela não ficasse tão ansiosa e não passasse tão mal. Como viram que ela estava fraturando muito, deram bastante cálcio para ela. Só que minha filha não metabolizava o cálcio. E aí todo esse cálcio foi para os rins. E aí minha filha começou a ter cálculos de repetição. Chegou a ir para a UTI por conta disso. E em uma dessas vezes, ela com cólicas por conta ali do cálculo, a doença, irmãos, ela vai enrijecendo os tecidos do corpo, tanto internos quanto externos. Então, ela vai enrijecendo o tecido, então, mesmo um cálculo pequenininho não tinha passagem. Ela precisava fazer todo um processo para retirar aquele cálculo. Então, teve uma noite que ela se retorcendo, contorcendo. Quando ela se contorcia com a dor, ela fraturava. Minha filha teve muitas infecções no pulmão. Chegou aí para a UTI mais de uma vez.
E sabe, quando eu ia dar banho nela, eu colocava os louvores. E enquanto eu ia passando ali o paninho nela, nós duas cantávamos. E quantas vezes sentimos a presença de Deus ali. Mas sabe, irmãos, como Noemi, quando eu via minha filha querendo só pentear o cabelo e não podia. Muitas vezes eu queria duvidar da bondade de Deus. Mas aí eu me lembrava que Davi deu ordem à sua alma. Então eu saía de perto dela, ia lá para o meu banheiro e começava a dizer para a minha alma: alma, meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é bom. Porque o meu Deus é bom, independente da circunstância que eu passe. Ela virava para o pai dela e falava: pai, por que Deus está fazendo isso comigo? Se meu desejo era servir a Ele. Sabe como Noemi disse que Deus que tornou ela amarga? A minha filha questionava, ela tinha 13 anos. Por que Deus está fazendo isso comigo? E meu esposo respondia: filha, é porque talvez a gente conhecia a Deus só de ouvir falar. E agora a gente vai conhecer a Deus de perto. Fizemos uma vez um jejum em família. E ali na hora de entregar o jejum no quarto da minha filha, eu falei: agora nós vamos entregar o jejum em favor da cura da Beatriz. Aí meu esposo falou: não. Nós vamos entregar o jejum dizendo para Deus que nós nos submetemos à vontade dEle. Que Ele está no governo e nós vamos aceitar seja o que for. Para uma mãe não é muito fácil ouvir isso. Mas imediatamente eu entendi que é aquilo que devia ser feito. Minha filha chegou a passar por tanta dor, tanto sofrimento, que uma vez ela falou: mãe, você me perdoa? Por quê, minha filha? Porque hoje eu orei para Deus me levar, eu não aguento mais. Não aguento mais sentir tanta dor, não aguento mais sofrer tanto. A doença atingiu visão, tireoide, pele, pulmão, esôfago, estômago, intestino, de uma forma muito rápida. Nós passamos ali por momentos de dores. Uma vez nós estávamos indo para o hospital, só eu e meu esposo, alguém tinha ficado com ela para eu ir em casa banhar. E ali nós estávamos indo para o hospital e eu falei: amor, a gente já sabe o fim da história, né? Aí ele: falei: a gente já sabe o fim da história. Ainda que ela parta, ela venceu, porque ela estará com Cristo. Entender que os filhos não são nossos e entregá-los para Deus, quando a gente está numa situação assim verdadeira, não é fácil. Mas é nesse momento que a gente aprende a ser dependente dEle. Noemi não conseguiu ser dependente de Deus. Ela podia ter permanecido ali em Israel, mesmo com a fome, sabendo que havia um Deus que já tinha feito milagres e maravilhas no meio daquele povo. Mas preferiram fugir daquela situação. Minha filha começou uma reabilitação ali no Hospital Sara. Irmãos, tudo isso não foi pechada, não foi porque alguém conseguiu. Foi Deus que caminhou todas as coisas assim de uma forma linda, maravilhosa. A gente precisava de atendimentos home care, o plano de saúde não dava. Deus preparou ali um procurador que ligou para a gente e falou: eu vou nessa causa com vocês. Deus providenciava tudo. Às vezes ela tinha que fazer uns exames que não tinha pelo plano, que não tinha público, que eram muito caros. O médico falava: não, traz ela, eu vou fazer esse exame para vocês. Mesmo na luta ali, na dificuldade, nós vimos o cuidado de Deus. Nós presenciamos a misericórdia e a bondade do Senhor, nos seguindo todos os dias. Durante todo esse processo, nós tivemos o diagnóstico do meu filho caçula, de autismo. Então, agora eu tinha que cuidar da minha filha, dar banho nela, levar comida para ela, mas eu tinha também que agora acompanhar o meu filho na terapia ocupacional, na terapia, no fono. E eu vi a misericórdia de Deus me sustentando.
Minha filha começou a ser atendida ali no Hospital Sara, e o médico falou para a gente, olha, ela não vai mais andar, porque fraturou a coluna e teve achatamentos, e ela perdeu todo o tecido muscular na parte inferior. Então, ela não tem como mais andar. Então, a gente vai ensiná-la a ser independente na cadeira de rodas. Irmãos, para ela sair da cama e ir para uma cadeira de rodas, foi um processo. Porque a gente não podia nem mexer nela, que ela fraturava. E foi uma noite que ela falou, fecha a porta e deixa eu sozinha. Nós temos até um vídeo, né, amor? E ela orando, ela conseguiu se sentar sozinha e ainda ficar em pé assim, na beiradinha da cama. E a partir daquele dia, ela pôde usar a cadeira de rodas. E aí o médico falou, ela vai ser independente com a cadeira de rodas. Então, começou ali uma fisioterapia para ela aprender a abrir gavetas, ligar e fechar torneiras. Então, ela foi aprender como circular em diversos tipos de chão, né, de piso. Então, ela foi aprendendo a ser independente. E eu falava, filha, vamos em tal lugar? Não, de cadeira de rodas eu não vou. Só vou quando eu não tiver mais de cadeiras de rodas. Mas o médico tinha falado que ela não ia andar mais. Só que daqui a pouco, a minha filha está de andador. Aí o médico fala, olha, eu não imaginava que isso ia acontecer. Isso é algo assim inexplicável. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, não vai passar disso, porque já foi algo inexplicável ela estar de andador. E algum tempo depois nós chegamos lá com ela andando. E aquele médico, sempre muito sério, rolou lágrimas dos seus olhos, porque ele não acreditava no que estava vendo. A minha filha não foi curada da esclerose sistêmica, mas ela viveu o milagre de poder voltar a andar. Ela viveu o milagre de não estar dependente mais das quimioterapias. E sabe onde minha filha está hoje? Ela está desde o ano passado numa base missionária, porque ela não deixou o desejo de ser missionária. É o Deus do recomeço. O que é tão difícil para você que você acha que não dá mais para recomeçar? Qual é o tamanho da sua dificuldade? Minha filha, antes de ir para a base missionária, ela recebeu o diagnóstico, isso foi em junho. A médica falou, olha, porque ela já estava com vários sintomas, a médica falou, seu esôfago não está mais funcionando, então nós vamos ter que retirar o esôfago e fazer uma cirurgia de uma ligação direta com o seu estômago. Ela recebeu essa notícia em junho. Em julho, ela falou, mãe, vou para a base. Eu falei, mas minha filha, você está nessa situação, engasgando. Não, vou para a base. Quando foi em agosto, ela retornou para fazer o exame. E aí a médica lá no hospital de base fez o exame na máquina melhor que tinha. E demorou para ela fazer esse exame justamente porque era no hospital de base, então quebrava, arrumava, né? Vocês sabem como é. E ali a médica fez o exame e falou, ué, Beatriz, não estou entendendo. Seu esôfago está funcionando normalmente. Ela foi para a base achando que ia ter que tirar o esôfago, irmãos. Lá na base, ela foi subir no monte, ela fraturou os ossinhos do pé, porque os ossos dela ainda são frágeis. Eu falei, filha, quer vir embora? Não, já estou com o pé para cima e está tudo bem, vou ficar aqui. E ela tem sonhos missionários lindos. Ela tem uma intimidade com o Senhor. Ela mesmo na cama, Deus usou ela 2 vezes para falar comigo em profecia. Porque o nosso Deus é bom e misericordioso. Minha filha teve que reaprender a andar, reaprender a se movimentar, reaprender a sentar. O sonho dela era voltar a sentar no chão. Na primeira vez que ela pôde fazer isso, ela celebrou com toda alegria. Nós vimos a mão de Deus ali. Nós vimos o Senhor agindo. Mas para ver esse resultado, nós tivemos que passar pelo processo. E nós passamos o processo sabendo que o diagnóstico do médico era, ela não vai viver muito tempo. Nós passamos pelo processo sabendo que o resultado poderia sim ser ela partir.
Mas nós passamos o processo sabendo que, independente do resultado, nós continuaríamos servindo e adorando a este Deus. Minha filha teve que recomeçar. E Deus deu a chance dela de recomeçar. Deus deu a oportunidade para ela de recomeçar. Noemi vai ali para Israel, junto com Ruth. Ruth vai trabalhar nos campos, vai colher ali o que caía das plantações, dos momentos de colheita. E ela encontra Boaz. E Boaz é ali o parente mais próximo. Então, ele é o resgatador, o remidor de Noemi e de Ruth. Ele era um parente de Elimeleque. Na cultura de Israel, se alguém da família, por exemplo, começasse a dever muito e se vendesse como escravo, o parente mais próximo poderia resgatá-lo, pagando a dívida e ficando com ele. E ali, como Noemi e Ruth não tinha mais um homem na família para cuidar delas, para sustentá-las, elas precisavam que um homem assumisse essa responsabilidade. E Boaz, como resgatador, como remidor, fez isso. Boaz casou-se com Ruth. Ruth teve um filho que foi avô de Davi. Ruth entrou na genealogia de Jesus. Uma moabita, considerada pelo povo de Israel como uma mulher impura, entrou na genealogia de Jesus. E Noemi pôde ali ver a sua descendência sendo acrescida. Noemi, que não tinha mais perspectiva do futuro, foi cuidada, foi amada e ainda viu a sua descendência continuando. Viu o cuidado de Deus, porque há recomeço. E hoje o resgatador está aqui. Hoje o remidor está aqui. Qual é a sua dívida? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Assim como o Senhor mudou a sorte de Ruth e de Noemi, o Senhor pode mudar a nossa sorte. O Senhor pode mudar a nossa situação. Assim como Boaz resgatou a Ruth, Jesus nos resgatou quando pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que não foi um valor qualquer, que não foi com ouro, não foi com prata, foi com o sangue de Jesus Cristo. Este remidor está aqui. E este remidor está perguntando: o que está te parando? Talvez como Elias, você sofreu tanto, foi tão frustrada que você está numa caverna. Você não quer mais fazer a obra, você não quer mais se ser voluntário. Talvez você está desistindo até de viver. Talvez você tenha falado: Senhor, me leva logo. Porque eu só passo por luta, por dificuldade. Mas como Elias, o Senhor hoje trouxe você aqui para te dar pão e água. E para dizer: recomece. Levante, ande mais uma milha, recomece, porque eu estarei com você. Não é hora de parar, não é hora de desistir. O que te impede de recomeçar são pecados do passado que ainda trazem culpa à sua mente. O nosso resgatador também perdoa pecados e apaga o passado, lança no mar do esquecimento e te faz viver uma vida nova. Há nova vida em Cristo. O Senhor faz nova todas as coisas. E aquilo que nem existe, com uma palavra dele, Ele faz existir. Porque nele está todo o poder. Eu não sei de que você tem aberto mão. Talvez você abra mão de orar pelo seu esposo. Deus, eu desisto. Tenho orado tanto. E eu não vejo a solução. Eu desisto. Recomece. Não desista. Talvez você desistiu de orar pelo seu filho, pela sua filha. Talvez você tinha um sonho e você desistiu completamente desse sonho. O Senhor tem recomeço. O Senhor tem nova vida, nova oportunidade. O Senhor tem nova história para cada um de nós. Amém? Eu posso orar com a igreja, pastora? Gostaria que você ficasse de pé. Se nessa noite veio à sua mente algo que você tem desistido
algo que você tem aberto mão. Talvez você parou em algum ponto da caminhada, mas você quer recomeçar. Você quer recomeçar. Talvez seja voltar ao primeiro amor. Porque você não sente mais aquele amor que você sentia por Jesus. Talvez você estava desistindo da sua vida. O Senhor tem nova vida para você. Talvez você ache que não é mais digno ou digna de perdão. Que não é digno ou digna de recomeçar. A gente recomeça porque Ele é digno. É porque Ele faz. Não por nosso merecimento. Se você deseja recomeçar em alguma área da sua vida, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. O Senhor tem recomeço. O Senhor tem nova história. Ore balá balás renamas. Ore malás redabás. Ore malás seranamas. Ere balás renamas. Talvez você está desistindo do seu casamento. O Senhor fala, recomece. Ore namas relabás. Há recomeço para você. Talvez você desistiu de você mesmo, mas o Senhor não desiste de você. O Senhor não abre mão de você. Há recomeço. Pastor Emerson, se você puder impor as mãos, pastor, também. Nós iremos orar agora. E você vai começar a celebrar e a viver um novo tempo na sua vida. Pai, nós estamos aqui agora, Senhor, como povo teu, Pai, com boca profética, ministrando, Senhor, recomeço na vida dos teus filhos. Pai, eu não sei se foi o primeiro amor que se perdeu, eu não sei se foi a esperança que se perdeu, eu não sei se foi a alegria que se perdeu, mas hoje nós ministramos recomeço, 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 nova vida, nova história. Pai, vem renovar as forças dos teus filhos, daqueles, Senhor, que já estão entregando tudo porque não tem mais forças, não conseguem mais lutar, Senhor. Aqueles, Pai, que têm apresentado a Ti e falado, Deus, eu não consigo mais lutar. Oh, Senhor, renova as forças, renova o vigor, renova o ânimo, renova a fé. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, toca, restaura, faz nova todas as coisas, faz nova todas as coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volta ao primeiro